nome é Patrícia, eu sou nutricionista, eu faço parte do grupo Notre Dame Intermédica. O verão é a estação mais quente do ano e nosso organismo precisa estar adaptado para esse clima, tá? Então aumentando o consumo de água, muito mais do que 2 litros por dia, não água somente, mas abusar de alimentos que tenham bastante água, como frutas, como saladas, legumes, sucos de frutas naturais não coados, água de coco, chás, contribuem bastante para a hidratação. Mesmo nas férias, é interessante a gente manter uma alimentação a cada 2, 3 horas, tá? Sempre lembrando que os intervalos devem ser compostos por as frutas, por chás, por águas, evitar o excesso de água junto com as refeições. Se a gente começar a consumir alimentos muito gordurosos, muito pesados, nossa digestão fica mais lenta e pioram alguns sintomas, como mal-estar, fadiga, que já costumam aparecer bastante no verão. O problema mais comum na alimentação no verão é a intoxicação alimentar. Alimentação fora de casa, produtos em conservação errada, mal higienizados aumentam esse perigo. O principal sintoma da intoxicação alimentar é a diarreia, que é o quê? Que é a evacuação abundante de fezes líquidas, devido a alguma contaminação de algum alimento ou alguma água. A diarreia é uma maneira que o organismo tem de avisar que tem alguma coisa errada que precisa ser eliminada. A diarreia, ela pode a princípio ser cuidada em casa sozinho, com bastante hidratação. Se passar 2, 3 dias e continuar de forma abundante, a ajuda médica é preciso. Geralmente, os problemas de intoxicação alimentar é causado por higiene e conservação de alimentos. A primeira coisa que nós temos que chamar a atenção é para a lavagem das mãos. Antes de preparar os alimentos, antes ou após de utilizar os banheiros, os sanitários, não só as mãos, mas também os utensílios antes do preparo e após o preparo. Na geladeira, evitar deixar alimentos sem estar embalados, todos têm que estar embalados em algum pote, com um papelzinho filme. A atenção deve ser dada principalmente para as frutas, legumes e verduras. Então, além da higienização na água, em torneiras, a lavagem caseira, é ideal é recomendado que os alimentos sejam colocados em uma solução com água sanitária, hipoclorito, deixar por alguns minutos, depois retornar à lavagem. A alimentação fora de casa pode ser um problema, principalmente se o local não tem as condições mínimas de higiene. A primeira coisa que a pessoa tem que se atentar é a escolha desse local. Como? Verifica a higiene do banheiro, se os lixos do banheiro estão muito cheios, se os funcionários que estão no balcão cozinhando estão de toucas, com o uniforme limpo, com as mãos higienizadas, se estão com barba, sem barba. Verifiquem os paninhos que o garçom passa nas mesas para ver o estado desse paninho, se está com uma higiene bacana ou não. Com relação às comidas, o perigoso é aquele alimento que não está nem no aquecimento e nem na refrigeração. Em temperatura ambiente fica sendo mais perigoso, é maior risco de ter proliferação de bactérias. Então, as saladas, os alimentos gelados, frios, precisam estar em algum balcão refrigerado e os alimentos quentes no balcão quente. Em rua, em alimentos fora de casa, é recomendado a pessoa evitar alimentos com molhos, principalmente molhos à base de creme de leite, maionese, saladas de maionese, carnes cruas ou mal passadas, crustáceos, são alimentos que têm maior chance de ter alguma bactéria, algum parasita. Como nós não sabemos qual é a procedência do alimento do ambulante, é melhor evitar. O melhor remédio é a prevenção. Então, levar os lanchinhos de casa, acondicionados em algum isopor, com um pouquinho de gelo para manter a temperatura durante o dia inteiro de praia.